Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, hoje encerrando esse capítulo, estudando os últimos versículos a partir do verso 43 até o verso 49. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus está encerrando seus ensinos e ele retoma aqui uma questão que eu mencionei a vocês no nosso último encontro, que é a questão do juízo. Aqui, o juízo correto. Se a Bíblia condena o juízo temerário, e é certo que o juízo temerário realmente não é apropriado, julgar apenas pela aparência, a Bíblia nos manda conferir o fruto de uma pessoa, o fruto, ou seja, as obras de alguém, para poder analisar aquela pessoa. É esse o sentido do que nós temos aqui no verso 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Jesus faz uma comparação, uma analogia com árvores e seus frutos, dizendo que cada árvore tem o seu fruto próprio e cada pessoa, então, no mesmo sentido, é conhecida pelo seu fruto, pelas suas obras, não é? Não existe árvore boa que dê um mau fruto, ou seja, algo que não possa ser comido, por exemplo, um fruto aprazível, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Não é possível que algo de bom saia de alguém que seja ruim, e também nem tampouco não é possível, e não é o que Deus deseja, que algo de ruim saia daqueles que são bons. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Jesus continua a comparação dizendo que existe um fruto próprio que sai daquela árvore e é somente aquele fruto que é esperado. Ou seja, um espinheiro não pode dar figos e nem abrolhos, que são uma espécie de uma árvore, um arbusto espinhoso também, pode sair uvas. Assim, Jesus está ensinando que espera-se o bem daqueles que são bons e, infelizmente, se constata o mal daqueles que são maus. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, Jesus afirma, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está nos ensinando que pelo fruto de uma pessoa, ou seja, pelas suas obras, nós podemos conhecê-la. Uma pessoa boa trará bons frutos, fará coisas boas, porque o seu coração está cheio de bem. A sua boca vai falar o que é bom, porque o seu coração está cheio do que é bom. Mas o homem mau vai tirar do seu mau tesouro, ou seja, do seu coração, o mal.
O homem mau vai falar coisas torpes, coisas enganosas, mentiras. O homem mau vai tirar do tesouro do seu coração coisas que são ruins, são pecaminosas. Mas o homem bom vai tirar do seu coração, que é bom, coisas boas. Assim também deve ser conosco, assim também deve ser com o discípulo de Jesus, que deve tirar do tesouro bom do seu coração as coisas boas. E ao encerrar, Jesus então exorta os seus discípulos a serem mais do que meros ouvintes. Assim como nós ouvimos lá, ou lemos, melhor dizendo, lá no livro de Tiago, que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra, aqui também Jesus está alertando para o fato de que muitos estavam chamando-lhe de Senhor, Senhor, mas não o estavam obedecendo. Por que me chamais Senhor, Senhor? Diz ele, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus deseja que os seus discípulos sejam obedientes à sua voz, que eles sejam obedientes ao seu mandamento, que eles deem ouvido àquilo que está sendo ensinado e principalmente que pratiquem aquilo que Jesus está ensinando. Essa pessoa que pratica, ou seja, que é obediente, o discípulo obediente, como nos diz o verso 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus assemelha a pessoa que ouve e pratica as suas palavras como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. Aqui a rocha, na comparação, é a própria palavra de Deus. É a palavra de Jesus, é o bom siso, é o bom mandamento, é a palavra de Deus. Essa é a rocha, esse é o fundamento sobre o qual nós devemos construir a nossa vida. E certamente quando vierem as intempéries da vida, as dificuldades, os problemas, as coisas difíceis, aquela pessoa, e aqui a comparação da pessoa é a construção, aquela pessoa vai ficar de pé. Aquela pessoa não vai cair, aquela pessoa não vai sucumbir. As águas não a vencerão, a casa não será derrubada. A vida dessa pessoa será preservada porque ela está com sua vida calcada na rocha, que é a palavra de Deus. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus finaliza dizendo que aqueles que ouvem e não obedecem, que não são obedientes à sua voz, ao seu ensino, são semelhantes àqueles que constroem a sua casa na areia. Constrói a sua casa sem um alicerce firme, sem a sabedoria da palavra de Deus, sem o crivo da palavra de Deus, sem aquele fundamento tão necessário e importante. Essa pessoa é uma pessoa nécia, tola, que constrói a casa sobre a areia. E quando vem a chuva, quando vem os rios e arrojam contra a casa, ela desaba. E o texto ainda diz, e como foi grande, como será grande a ruína daquela casa. É justamente porque o fato de a pessoa ter ouvido e não ter dado ouvidos. É quando a pessoa sabe o que é certo, conhece a palavra de Deus, mas não dá ouvidos. Essa pessoa é tola, essa pessoa é uma pessoa nécia, como Paulo nos diz lá em Efésios. Não sejam nécios, mas sejam sábios. Nós devemos ser sábios, construir a nossa casa na rocha, e não nécios, construindo nossas casas na areia. Chegamos ao final de mais um capítulo no Evangelho de Lucas, esse capítulo que foi um resumo do que nós conhecemos como Sermão do Monte no livro de Mateus. Nós vamos continuar nosso estudo nesse Evangelho, estudando a partir do próximo encontro, Lucas capítulo 7. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.